3, 2, 1. Ah, vocês achavam que ia ser gravado hoje, né? Boa. Estamos ao vivo. Ao vivo e a cores, para vocês que não viram ainda a nossa mega estrutura, esse é o Anexo 2 Podcast. Nossa, esse hollywoodiano estrutura. Sejam muito bem-vindos. Então, Ale, pra gente começar de forma clássica aí, pra eles verem que a gente faz ao vivo de verdade, solta a vinheta aí. Vamos ver. Aê, Agora sim. Sejam muito bem-vindos, meus amigos do Anexo Vera. 2 Podcast. Bora. Nós já tem que confessar um negocinho que aconteceu aqui simples. Nós estávamos 20 minutos gravando, né, com áudio. Empolgadaço. Empolgadaço, energia lá em cima, vídeo, primeira vez e tal, e daqui a pouco a gente percebeu que não estava gravando o áudio na mesa. Então nós estamos retomando e vamos gravar de novo e agora estamos juntos. É isso aí. É isso aí. Bora, falando da palavra de Natal, último domingo com anexos, né? Não a última palavra do ano, mas a última palavra com anexos. E se Jesus quiser, a gente vai gravar mais um, né? Vamos, na sequência. saideira. Mais um anexo 2. Final de ano. Especial final de ano recap. Bora. Já são 4h30? Acho que sim. 4h30. Bora, então bora. Vamos lá. Episódio de Natal, né? Estava falando aqui sobre o título. Qual que é a headline do culto? Incrível. Assim, deu muito trabalho, muito criativo. O título chama O Nascimento de Jesus. Uau. Não teve nada melhor, mas hoje, se eu pudesse, eu acho que eu mudaria, né? Qual que você colocaria? Não sei. Alguma coisa assim, boas novas, sei lá, paz. Mas como eu tinha falado anteriormente, ele começou o culto falando, hoje é uma palavra simples, né? E aí Mano. toda vez que ele fala que vai ser simples, que vai ser magrinho, é porque eu sei que vai vir alguma coisa profunda aí. É profundo. Às vezes é simples, mas é profundo. E as profundas são simples. E se você tiver que pensar muito, né? Você não consegue se aprofundar em espírito. Mas foi muito legal, foi muito especial. E a gente abordou o nascimento de Jesus de uma forma humana. Boa. Então, mas sabe o que é louco da gente, talvez, às vezes a gente tá muito movido pelo título mesmo, né, do vídeo ou da pregação, da palavra, e aí, mais uma palavra de Natal, né, Sim. Você pensa assim, puxa, de novo. São os clichês, né? Eu já sei, né, o que é, mas aí quando vem a palavra com um detalhe só e alguma aplicação que, meu Deus, pelo menos para mim foi muito especial. Bom, eu tava levando o Kevin no aeroporto essa semana. Aí ele falou assim, agora o poder sai de cena e entra o menino Jesus. O menino Jesus assume a partir de agora. Porque agora é só Natal, o menino Jesus, o fofinho, bonitinho, né, pra cima e pra baixo. E de repente a gente traz uma visão mais realista de tudo que aconteceu, de como foi o evento do nascimento de Jesus, que se você puser bastante imaginação ali também, foi muito profundo e muito especial. Pra mim foi, acho que, uma abordagem bem diferente do que eu costumava ouvir, cara. A gente tava até comentando do The Chosen agora, que eu acho que é uma proposta muito deles, né? De trazer um Jesus no chão, assim, no sentido do dia a dia, né? Real, né? Humano. Real. Teve todo um movimento de Jesus no sentido espiritual, óbvio, mas Mas a grande parada da palavra também era, cara, esse Jesus 100% divino, mas 100% humano. Um Jesus que não fingia que era Deus. Ele era humano e ele passou por todo o processo humano. Então, e essa foi uma pergunta que eu fiz ali naquela hora que a gente estava na mesa. Essa percepção de Jesus, ele também abriu mão dela, cara. Ele abriu mão, cara. Isso foi louco, porque assim, tá bom, é uma escolha, mas abrir mão da percepção é não se perceber. Sei lá, cara. Como Deus, né? Acho que sim, Mas é difícil isso, cara, porque... Eu acho que Jesus, inclusive a gente estava falando de Lucas, que ele escreve o Evangelho de Lucas como um historiador, sim. né?
e ele começa dizendo assim, que ele se propôs a estudar e ele se propôs a investigar os fatos, e depois dele ter investigado, ele escreve para um cara chamado Teófilo tudo que ele investigou, né? E tudo que ele... Meu caro amigo. O caro amigo. E ele investiga, por exemplo, histórias como a de Maria com Isabel, ele investiga no sentido de fazer perguntas. Ele era tipo o Cabrini da época. Ele senta na frente e fala perguntas. Como é que foi, como é que não foi, né? E ele, inclusive, tem esses eventos da infância de Jesus. Então, assim, para mim, cara, Jesus, ele era do tipo... ele foi se desculpar. É óbvio que Maria e José deveriam ter contado para eles. Imagina, cara, imagina quando a Lulu tiver 10 anos, 8 anos. Imagina, Breno, você vai contando as histórias e as paradas e as palavras e as experiências. Imagina Maria contando, filho, um dia um anjo visitou e eu fiquei desesperada. Como assim um anjo, mãe? Você vai ver anjos, filho, fica tranquilo. Mas um anjo veio e ele era Gabriel. Eu não sei, mas acho que Gabriel era o anjão top, né? Tal, e ele me falou isso e isso. E aí, Jesus, conhecedor da palavra como ele era... Começando a conectar algumas coisas, né? E eu gosto desse isso é pesado, isso aí. Isso é louco porque eu fico imaginando a revelação, quando começa a ser revelado para ele. Porque o que você tinha falado é o seguinte, mano, mas ele não sabia, por exemplo, ele falou, caraca, eu que criei isso aqui, a mão, que incrível. Não, ele não tinha essa percepção de Deus como criador. Mas aí, estudando a palavra, e lógico que ele tinha o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que revela. Olha que louco, porque aí você vê a conexão da Trindade, mano. Porque ele se permite ser tocado por essa revelação. Sim, porque aí ele que traz a revelação do Pai, que até então ninguém sabia, ninguém chamava Deus de Pai. Sim. E aí, então, ele traz a figura do Pai, aí ele vai e ora no secreto, aí ele recebe instrução, é muito louco. Agora, você imagina ele conhecendo a palavra e falando coisas desse tipo assim, e Miqueias, e Isaías, diz que vai nascer da tribo de Judá. Nós somos da tribo de Judá, não somos, pai? Somos, filho. O papai nasceu onde? Em Belém. E o Messias virá de Belém. Eu nasci em Belém. Nossa. E disse que a gente tinha que ir para o Egito. Pai, quando eu tinha 1 ano para 3, lá a gente não morou uns 2 anos no Egito, morou. E que ele vai ser de Nazaré. E ele é de Judá, e ele é de Belém. Tá batendo essas histórias aqui. Vai conectando e ele vai falando, caraca, meu... Né? E mais o que Maria falou, e ele foi tendo consciência de que ele era o Filho de Deus. Não, e se você vai avançando, e ele será moído, e ele será, né, e sofrerá tudo que Isaías fala. Aí um dia ele tá fazendo o devocionalzinho dele lá, Deus, e cara. tava na escala para pregar. Aí ele chega lá na sinagoga, abre Isaías 61, aí lê e fala, hoje essa palavra se cumpriu. Meu Deus, mano. Tá maluco. Esse cara sou eu, né? Esse cara aí sou eu. Esse cara sou eu, Imagina a hora que ele entendeu, assim, tipo, pá, tô louco. Enfim, mas esse nascimento, ele foi extremamente complexo, complicado, difícil, pesado. Foi uma experiência muito forte para Maria e para José. Então, trazer esse enfoque humano faz a gente entender, cara, que a nossa vida é dura mesmo, cara. A gente não está isento. Nem os caras que foram encarregados de cuidar do Jesus tiveram... E ele não estava isento nem do contexto social político, né? Porque ele tem que... O pai, né, José tem que se deslocar tudo isso por conta de uma movimentação política também. Também, mas aí você fala assim, caraca, ele foi vítima da movimentação política... Ou a movimentação política aconteceu só por causa... O cara move o império inteiro. Porque ele tinha que nascer em Belém. Pra ir pra Belém. Só para que se cumprir... O cara movimentando distância. Falando, pô, José, caraca, mas você não podia ter ficado morando em Belém, mano. A gente estava falando da forma como os evangelhos são escritos, né? Mateus, que escreve para os judeus, ele toda vez traz uma referência do Antigo Testamento para validar aquilo para o judeu. Sim. E aí você vai ver lá várias vezes no Evangelho de Mateus, para que se cumprira o que for dito pelo profeta tal. Uhum. Então, só para cumprir uma profecia, movimenta todo o Império Romano aí. Exatamente. E o Império Romano que estava em plena expansão, cobrando imposto adoidado, estava vivendo praticamente o ápice do Império Romano, que foi ali na primeira metade do 1º século, mais ou menos, o ápice mesmo. E
e agora a Palestina era alvo dessa cobrança de impostos aí, e para isso César Augusto precisava fazer esse recenseamento aí, saber quantos caras tinha, quantas famílias tinha, o que os caras podiam pagar e etc. Então, O ápice, quando você fala, território mesmo. Talvez o maior alcance do Império Romano foi nessa época. assim, um ápice de riqueza, de prosperidade, alguma coisa assim. Legal. Começou, sei lá, uns 150 anos antes de Cristo, e agora eles avançaram em 60, por ali, eles se tornaram poderosos mesmo territorialmente, avançaram muito para a região mais para o Oriente. Agora, esse poder depende muito, né? Se quiser falar da Idade Média, o poder do Império Romano através da Igreja Católica Apostólica Romana era brabo também, né? Mas assim, em termos de poderio militar e prosperidade financeira, econômica, deve ter sido por ali, primeiro século, né? E você começou falando de César Augusto, que foi uma introdução boa também, né, do contexto. César Augusto, na verdade, assim, o texto começa dizendo, né, assim, naqueles dias, o nascimento de Jesus se dá assim, começa em Lucas 2:1 dizendo assim, naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Olha como o Detalhe, né? os detalhes e a quantidade de informação histórica é importante também, né? E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. É isso que fez José sair de Nazaré e ir para Belém, né? E eu gostei, eu quis mencionar César Augusto por dois motivos, cara. Primeiro porque essa palavra inteira falou de humildade. E o fato da gente focar tanto na... Empatia, né? Essa questão, né? Também, né? Também. Mas o fato da gente focar tanto na questão da simplicidade com que Jesus veio, por que um judeu ainda não recebe Jesus como Messias? Porque para ele o Messias vai vir em esplendor e glória. Jamais vai vir na condição que ele veio. Mas a Bíblia faz questão de registrar... De certa forma eles têm razão, né? Mas da segunda vinda, né? Na segunda vinda, exatamente. E ele veio com certo esplendor e glória no mundo espiritual também, mas naturalmente nenhuma glória. Ele ao contrário, foi uma das formas mais simples que poderiam existir. Então, enquanto a gente tem César Augusto, por que ele chama Augusto? A gente falou isso, né? Augusto não é um título, mas é uma qualidade dele, né? Majestoso, né? Majestoso, glorioso. É um título de quem quer se tornar Deus. Porque por toda a história você vê grandes líderes, especialmente autoritários, não necessariamente tiranos, mas eles queriam se tornar como deuses. No Egito, era isso que eles faziam. O fato deles se enterrarem lá cheio de ouro, cheio de tesouro, tem as suas imagens. Os próprios líderes que a Bíblia fala na Babilônia e também na Pérsia, de imagens que as pessoas tinham que se prostrar e adorar essas imagens, eles queriam se fazer Deus. Então, quando eles dão para o primeiro imperador romano, mas Roma já não existia antes, sim, mas César Augusto foi considerado o primeiro imperador de fato que solidificou o Império Romano inteiro debaixo da capacidade dele, da força dele, do domínio, do poderio dele, e para isso ele foi tido como César Augusto. César, sim, é o título de rei, e Augusto é um predicado dele, uma qualidade daquele que é majestoso. E tipo o grande, né? Tipo Alexandre o Grande, César Augusto, tipo assim? Isso, não, mas Alexandre é o nome. O César é o título, né? Como que chama o rei grego? Não tinha rei, porque eles tinham uma espécie de democracia lá, aliás, né? Eles estabeleceram isso, mas era como se você desse o nome de faraó, o faraó supremo, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. E enquanto ele estava ali ganhando pompas de um semideus, de um deus, porque essas pessoas elas queriam ser eternas. Por que os caras... você já parou para pensar, por que eles mumificavam o corpo? Por que eles criavam um lugar tão majestoso para um morto? Porque eles tinham essa expectativa de que eles poderiam durar para sempre como deuses e tal, né? E agora a gente está ali no tempo em que o rei dos reis nasce, tem um cara querendo ser Augusto, majestoso, o Deus, né? E
E enquanto um quer nascer cheio de pompas e grandeza, majestoso, augusto, o outro fala, vai, né, para uma manjedoura. E mais emblemático ainda, o César Augusto, que trouxe para o Império Romano uma fama de paz, porque ele carrega com ele, ele ostenta isso, ele foi o imperador da paz, porque ele dominou com tamanha grandeza e soberania que ele trouxe paz, e agora, a essa altura aqui do nascimento de Jesus, Roma não tinha guerra com ninguém, ela era absurdamente soberana. Então já tinha 40, 50, 60 anos sem guerras aqui, praticamente. Então ele foi conhecido como o imperador da paz. E ele começou a estabelecer aquilo que ficou conhecida como um método, um modus operandi do Império Romano de Pax Romana. E, inclusive, há monumentos, né, áreas pacium, aqueles monumentos de paz, feitos todos em relação a César Augusto. Então, enquanto a gente tem um querendo ser Deus, né, um homem querendo ser Deus, a gente tem um Deus que se formou em homem. Enquanto um está trazendo uma paz artificial, a gente tem os anjos anunciando o nascimento de Jesus e dizendo assim, olha, eis que trago boas novas, paz na terra. Então, essa era uma paz verdadeira e não uma paz artificial que ele, Augusto, estava... E que é uma paz que não tem nada a ver com o cenário natural, né? Era essa paz anunciada. Era a paz do amigo do Rodolfo, né? Não, eu faço isso. Faz paz, mas ser pai, você tem que beber 2 garrafas de pinga para ter paz, fumar, bolar 3 base por dia, 2 pacotes de cigarro, sair com não sei quantas mulheres para você ter paz, cara. Isso é paz. Me fala se isso é paz, né? Tá louco. Então isso que fez emblemático, nos dias de César Augusto. E a gente começa a entender por que nos dias de César Augusto. É um detalhe no texto. Uma frase que uma todo meia mundo frase. passa batido, né? Que todo mundo passa, mas que faz muito sentido. Então agora, a Bíblia fala dessa jornada difícil da Galileia até a Judéia, que é onde Belém está, e aonde ele teria que ir lá para se alistar. Só que, irmão, ele estava fazendo isso com uma mulher grávida de 8 meses, né? Talvez já nos 9, eu não sei. São 130 e poucos quilômetros. Não, 150 quilômetros. No lombo do jumento. Andando, ou, como eu disse, com sorte no lombo de um jumento. Com sorte, ninguém sabe se era a pé ou no lombo do jumento. Precisava ter um dinheiro para ter um jumentinho, né? Precisava ter um dinheiro para ter um jumento. Um jumento era como se você tivesse um carro, né? Um bom carro hoje. Não é todo mundo que tem um carro, né? Então, e se você tivesse uma boa mula, talvez, esse sim, era um carro de luxo. E se você tivesse... Um SUV, a mula é um SUV. A mula é um SUV a diesel. 4x4. 4x4, alemã, assim, né? Dirigibilidade top, porque a mula, a mula, como todo mundo sabe, ela é forte e ágil que nem um cavalo e obediente, ela é resistente que nem um burrinho, um jumento, mas ela é ágil e forte e veloz como um cavalo. Então ela une o bom dos dois, né? O bom dos dois. E ele, se com um jumentinho ou não, é uma viagem um tanto quanto difícil de ser feita. 150 quilômetros. Se você andar 15, 10, uma grávida, cara. Quanto que uma grávida anda por dia, cara? Cara, a resistência desse povo devia ser diferente, né? Quantos km que era mesmo? Uns 150. Eu não consigo colocar essa mulher no dia de hoje. Ou transportar a mulher do dia de hoje para aquele tempo. Não dá. Não dá, cara. Nem o homem também. Então, não dá. Esse pessoal, o sol daquela época. Se uma mulher conseguir andar 10 a 15 por dia, Nossa, bastante. Pô. Só que você até consegue, só que você repetir isso por 10, 15 dias, todos os dias. E o terreno? E o terreno. Totalmente acidentado. E você, leva um rango, e é pesado, e você come o clima lá Clima, terreno. Meu Deus, você é doido. Não é que você pega e leva um pack desse aqui, ó. Pega uma pack de cristal e leva. Cara, você tinha que se virar para levar água, para levar uma comidinha, uns pão seco, umas coisas assim para comer na viagem. E isso, penso eu, no 8º, 9º mês. Meu irmão, uma mulher grávida hoje no 9º mês não quer ir, né? Não quer descer no térreo, entendeu? Não quer ir comprar um pão na esquina, né? Modo de dizer, nada contra, nem sei o que é tá pesado. Eu vou levantar uma bandeira aqui da minha mulher. Trabalhou as 2 gravidezes até o último dia, cara. Não é geral, mas eu digo assim, não. disposição, né, cara? Cara, eu falava, porque a gente olhando é desesperador, entendeu?
Você tá carregando uma mochila de 10 É, ó. quilos na frente, né? Na barriga. É. E é Imagina. por isso que nessa mensagem, cada um é tocado de uma ótica na mensagem, né? Mas nessa mensagem, o sentimento, a condição de José, vendo tudo isso, pra mim, é onde realmente eu olho pra mim e falo, cara, como pode um pai, né? E ele já tinha noção do que tava rolando ali, um pouco, sei lá. Então, mas era o- antes de você chegar no parto, pense comigo, cara. Por isso que essa imersão na história e você se colocar ali, por exemplo, imagina que foram 15 dias, 10 quilômetros por dia, um dia atrás do outro. Sim. Se nada deu ruim, se ninguém pisou Assaltou no espinho, ninguém. se não teve um assalto, se ninguém virou o pé, se ninguém se machucou, se, né? Tudo bem que eles deviam parar numa vila ou outra para dar uma reabastecida de pão, de água, de tal. Grau. Um grau. 16 conto a água. Coxinha 32. 14,90 o café. Mas beleza. Se nada aconteceu, né? E eles tiveram... Você imagina todos esses dias a mente de José. Onde que estava? Tipo assim, por 3 dias, como que estava a mente de Abraão indo levar o filho para ser sacrificado? Sim. Ninguém pensa nessas coisas. É porque né? a história pra gente é um versículo, A né? história é um versículo, cara. Então, como eu disse, o verso 6 a 7 diz assim: e quando chegaram lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E nasceu. Ela deu à luz ao seu primogênito. Tá bom. Acabou. Simples, tranquilo. Parece o filme O Peixe Grande. Você já viu o filme O Peixe Grande, suas histórias incríveis? Quando ele nasce, a mulher... Agora nós estamos com imagem, não dá nem pra fazer coisas estranhas. Mas ela põe o bebê pra fora. Assim, o bebê sai que nem uma bola de futebol americano escorregando no corredor assim. A enfermeira tenta pegar, passa por baixo da perna, como se fosse um negócio assim, né? Cara, você imagina o trabalho que deu, você bater de porta em porta, falar, caraca, ninguém abre, minha esposa começando a ter dor, as dores aumentando, as contrações aumentando, vai ficando cada vez mais perto, cada vez mais Pelo perto. relato histórico, dizem que era inverno em Israel também, não é? Então, se Não, se fosse em dezembro seria inverno, né? se fosse em Então, dezembro... na verdade, acho que não é. Mas foi no Natal isso aí tudo, não foi em dezembro? É, então, aí essa é uma outra discussão, né? Ninguém sabe exatamente. Sim, sim. Se foi em fim de dezembro, cara, pode ser que tenha até É neve. inverno rigoroso lá, É um né? inverno rigoroso lá. Talvez isso é o que, na verdade, teólogos acreditam que não seja em dezembro não por conta seja. disso, né? Que não seja. É. Independente, cara. Sim, é. Independente. Mano. Foi difícil. Agora ele chega, ele Se só fosse pode... uma parteira já era difícil. Uma parteira era bem difícil. Já era bem difícil. É. Você imagina, o índice de bebê que se perdia naquela época era, mano, cada 4 Infecção, filhos que sei você tinha, lá. um você perdia, sei lá, cada 3, era muito difícil, né, nascer natural. E agora, cara, esse cara tá lá, fazendo parto da mulher dele, ele nunca tinha se deitado com a mulher dele, e agora ele tem que fazer o parto da mulher dele, cara, Cê é sozinho, em que lugar? Cara, num coxo de cavalo, cheio de palha, de estrume, de mosca, de bicho, Cheiro. de cheiro, Nossa. tendo o único lugar para apoiar o bebezinho, um comedouro de, sei lá, tudo mastigado, cheio de resto de comida, de baba, de boi, de bode, de cabrito. E agora eles estão lá nesse cenário. Cara, se você parar para pensar naquela meia hora, 40 minutos, 1 hora daquele parto, esse bebê saindo, aquele negócio sujo, cara, mal cheiroso, não só do ambiente, mas de tudo aquilo. Cara. Cordão umbilical. Sangue, cordão umbilical, É. você tendo que cortar e fazer todo aquele Cara. malabarismo, né? A mulher sofrendo dores terríveis, cara, porque não tinha anestesia, não tinha nada, vai na raça. Então, tudo isso é muito chocante, se você pensar. Se você quiser, você ouve o culto lá depois para ver como a gente deu um enfoque nisso. Mas a gente quis enfocar nisso para a gente entender O rei do que universo. o rei do universo estava se fazendo Meu Deus. num pequeno bebê, cara. O Deus se transformando em homem. Aquela discussão que a gente tava era no outro episódio. O quê? Era, né? Da revelação, tipo, e aí, Jesus
Ele sabia que Ah, ele era não, Deus, deixa eu tal. puxar esse gatilho porque eu falei disso. Falei, cara, Foi foi na outra, não, foi na outra. Aquele corte foi sensacional, a gente Tem que perdeu. trazer. Tipo assim, Jesus, ele olhou pra ele quando ele nasceu, assim, e falou, cara, eu criei isso aqui, cara. Tipo, porque na minha cabeça é abriu mão da sua glória. Tá, ele abriu mão do governo, mas ele tinha noção de quem ele era. Ele abriu. A gente tá chegando numa questão de que ele abriu mão dessa ciência Se dele. esvaziou, né? Ele se Total. esvaziou totalmente. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Porque se ele tivesse consciência de quem ele era, talvez ele tivesse até dentro do ventre. Então eu usei esse exemplo dele olhando para a mão dele e ele falando assim, cara, olha que coisa maravilhosa que eu criei, cara. Como a unha sai de dentro da pele, como né, eu tenho uma impressão digital diferente em cada dedo. Viu Deus Ele que era bebê. muito bom. E ele contemplando as mãozinhas dele, pensando que ele era Deus. Não teve nada disso, cara. Ele não fingiu ser bebê, sendo Deus, fingiu ser bebê. Tipo, mano, eu tô aqui nesse bercinho aqui, todo mundo trocando ideia, vocês acham que eu não tô ouvindo vocês, mas tô ganhando tudo. Não, ele não sabia, ele não entendia, ele não sabia o que era. Ele abriu mão de tudo isso para ser Deus. E por isso no almoço a gente riu tanto que o verbo, o que era a palavra, e pela palavra criou todas as coisas, agora era incapaz de sequer dizer uma só palavra. Tamanho é a entrega e a diminuição dele, né? Tamanha simplicidade que ele... E o Rodolfo se enrolou todo na frase do Augusto, é isso? Rodolfão, queremos você aqui, hein? O lugar tá aqui, irmão. Rodolfo pode estar trabalhando, não pode estar com a gente aí, mas tamo junto. O Rodolfo é o irmão que deu certo. Aquele que sai de casa para trabalhar. É verdade. Tá lá na Jovem Pan fazendo os trampos dele lá. Um abraço, irmão. É isso aí, mano. E nós não usamos nenhum pad hoje, né, cara? É verdade, né? Vamos usar, não. Já a gente usa um padzinho aqui. Mas ele, o que a gente tava falando que é muito louco, é que Jesus ele teve que ter a revelação também. Ele Isso, teve que ter a sua própria. Agora, você não vai se lembrar, mas assim, há alguns anos atrás, eu preguei preguei uma palavra que chamava Conversas que Conectam. Eu lembro do título. Eu também lembro desse título aí. Cara, foi exatamente nisso. As conversas que vão fazendo com que uma pessoa se conecte Com ao propósito? destino e ao propósito dela. E você e você vai conectando. Então, imagina, cara, as conversas entre Jesus e Maria contando a experiência que ela teve com o anjo, quando Gabriel apareceu e as coisas que ele falou, e todas essas evidências, né? E Jesus, conhecendo agora a palavra, porque de alguma forma ele aprendeu a ler. De alguma forma ele conhecia. Né? Não era todo mundo que Aos sabia. 3 ele já estava ensinando, né? Ele já estava lá, os outros ensinando. Agora, você imagina ele olhando e vendo aquelas coisas que a gente falou, o Messias ele vai nascer em Belém. Pô, eu nasci em Belém, né? Não sei se tinha escritura, certidão. Pô, ele vai ser chamado Nazareno. Pô, a gente mora em Nazareno. Pô, ele vai passar pelo Egito. Pô, pai, nós não moramos no Egito lá uns 2, 3 anos, quando o senhor estava fugindo lá, do cara que queria matar todo mundo. Moramos. Pô, ele vai ser da tribo de Judá. Pô, pai, nós somos da tribo de... E ele conectando tudo isso, dizendo, caraca, né? O Messias e todas essas experiências, porque uma coisa, cara, não sei se vocês... Já estou pulando um pouquinho aqui para frente, mas depois a gente volta. Uma coisa ficou muito louca. A gente não leu. Mas, quando os anjos apareceram para os pastores, ele fala assim, e este será o sinal. Vocês encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. E aí o texto diz que eles têm uma experiência com o anjo, que anuncia para eles, né? Porque hoje vos nasceu o Salvador tal, e essas boas novas... O texto fala, esse que trago boas novas, que é para todo o povo, porque hoje na cidade de Belém vos nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus, e isto vos será por sinal, vocês encontrarão ele envolto em panos, deitado numa manjedoura. E aí o texto diz assim, olha que louco, ele diz assim, e ausentando-se dele os anjos para os céus, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. E então foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Eu parei aí, mas o verso 17 diz assim, e vendo,
divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. E todos que os ouviram os pastores, se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Ou seja, eles contaram aquilo que eles ouviram do anjo. Cara, eles foram Dos encontrar anjos. e falaram, caraca, o menino está envolto em panos, e ele está na manjedoura, e vocês são os pais dele, pô, vocês precisam saber o que aconteceu. A gente estava lá no campo, apareceu um anjo, falou isso aqui, e como se não bastasse, o céu se abriu, tinham milhares e milhares de vozes, e os anjos declarando que é paz, que esse menino aí vai trazer paz. Cara, vocês precisavam saber disso, a gente veio aqui para te falar, pum, e aquilo vem como uma confirmação. É uma história sendo escrita assim, linear, né? Só que, cara, pensa como fez bem para Maria ouvir isso. E como Jesus estava lá, não ouvia, não entendia, era um bebê, mas anos depois, 8, 10 anos depois, ela estava falando, filho, e no dia que você nasceu, aconteceu um negócio incrível nos céus. Só que os pastores viram, porque a gente estava lá na nossa gruta lá, e depois os pastores vieram falar e tal, e todas essas confirmações, e ele conectando. Muito louco, né, cara? Isso é louco. Muito louco. Esses detalhes assim da palavra, porque, cara, tinham milhares de anjos e tinham testemunhas lá. Isso aí era imagina um evento. A gente não. Cara, é uma bobeira. Tinha uma estrela apontando Tá maluco. pro cenário. Isso é muito louco. Mas deixa eu pegar um gancho aqui importante. Por que foi anunciado para os anjos, cara, que Jesus nasceria? Porque o texto diz assim, haviam pastores que estavam no campo próximo durante a noite, eles tomavam conta do rebanho, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Cara, o que é a glória do Senhor resplandecendo? Só pode ser luz, a gente pensa em luz, mas deve ter sido uma experiência daquelas, cara, Sons. gravetinho acendendo no monte, né? E ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo, pois hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso servirá de sinal para todos vocês, encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Não dá nem para pôr no vezes 2, se você estiver ouvindo agora, se embaralhou aí. Cara, os caras têm uma experiência, e para mim é muito emblemático que eles tenham aparecido para pastores, porque uma das coisas que a gente falou eram como os pastores, eles eram desprezados na comunidade e de fato, o emprego de pastor, vamos assim, a palavra não é emprego. Ofício. O ofício, de pastor, ele era para baixo. Vou te dar alguns exemplos, você vai lembrar. Você se lembra quando a gente estava contando a história de José e os irmãos dele chegam e ele fala, vocês vão falar com o faraó, fala que vocês são pastores. Porque os pastores, eles não querem nem saber. Então, o pastor era assim. Você lembra de Davi, quando Samuel chegou para ungir? Ele é um pastor, ele está lá, ele, né, não é ninguém. Era um trampo ruim. Por quê? Cara, porque ser pastor, irmão, se você for ver esses beduínos que transitam por lá, os caras passam. Posso fazer um negócio, só para você entender. Lembra quando Jacó fala para José ir procurar os irmãos? E aí ele acha, e eles estão em um lugar chamado Dotã. Esse lugar fica a 160 quilômetros de Berseba. Irmão, nós estamos falando que é como se você estivesse pastoreando. É a distância de casa. Hã? É a distância de casa que você está dizendo. Eles trabalhavam a 160 km de casa. Mas não é assim, eu vou lá, trabalho e volto. Você passava 1 mês, 2, Sim. pastoreando e voltava. Sim. Onde você dorme? O que você come? Meu Deus. Onde você toma banho? Como que você faz sua higiene pessoal? Quantas roupas você leva? Você leva cueca, meia? Você leva toalha? Você leva desodorante, barbeador? Irmão, pastor fedia. Pastor não tinha onde dormir. Morreu, pastor, não morreu. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pastor era um negócio assim, você fica no sol, torrando. Por que tinha tanta lepra, né? Pastor, cara, dorme no relento, toma orvalho na cabeça, acorda molhado, acorda úmido. Pastor se acomodava no meio das ovelhas para poder se aquecer. É assim que o pastor dorme, né? Talvez ele pudesse ter uma tenda e tal, mas assim, ele cheirava bicho, cheirava animal, cheirava suor, ele não tinha higiene pessoal. Os pastores não eram bem queridos. E como eu disse, a própria Mishnah fala que os únicos motivos dos pastores serem mais aceitos próximos das comunidades era porque eles cuidavam dos animais que iam ser sacrificados, e o sacrifício, de fato, era muito importante. Então vamos tolerar. Mas assim, eles não eram tão bem-vindos assim nas questões sociais, eles não eram bem-vindos. E Deus fala assim, não, eu vou
para os pequenos, cara. Eu vou anunciar. Eu vou dar o privilégio do anúncio Nossa. para os pequenos. E ele aparece para alguns poucos pastores nos campos de Belém. E isso para mim é muito louco e muito emblemático também, porque eles têm o privilégio de saber antes. Nada que os magos não saibam e nada que os grandes também não tenham acesso, mas vamos dar, né, o privilégio para eles. E os pastores são um enorme exemplo na palavra de como tudo que Deus fez foi na base da simplicidade, da humildade, como que dando para nós uma dicasinha assim, ó, vai nessa linha aí que vocês vão ficar Uau, muito top. muito top. Muito top. Pergunta aí, Ale. Eu tô me deslumbrando, cara. Essa parte aí. Vamos voltar agora na cena. Eu acho que essa questão que eu tava mencionando de José, que é uma parte bem braba ali, cara. Eu ouvindo a palavra, eu tava até pensando, né? Há 2 anos atrás, passei por um contexto financeiro meio maluco. E aí, a gente, principalmente o homem, né? Dá uma balada na nossa estrutura. A gente, pelo menos hoje, com filho, esposa, seja... Não é mais o teu game que você não vai ter mais. Não é, cara. É a base pra sobreviver, cara. E imaginar José olhando todo esse cenário. Você vai ter comida na geladeira. Exato, se ele vai chorar porque tem ou não tem Danone. Né? Afinal de contas, somos homens maduros, cara. E aí você começa a olhar pra isso e fala, cara, essa prova que José passou... A gente olha muito pra Jesus, pra Maria, mas José, cara, foi uma experiência da vida dele, assim, viver tudo isso. Cara. Ver Jesus lá na frente foi bom. Mas passar por isso e perseverar no que ele tinha recebido, que eram meias palavras ainda, né? José, cara, tá assim... Ele tá meio no meio Tem uma mulher que tá furacão, grávida, não foi nem eu que deitei com ela, pra começar, né? Tem um anjo aí que falou que eu tenho que assumir. Tudo bem, não tem muito pra onde correr. Será que eu vi esse anjo mesmo? Cara. Será que, né? O Senhor manda a prova aí, manda um outro anjo, manda um grupo de anjos, mas ele tá lá. Mas dessa vez... É um anjo mesmo, assim, tipo, né? Não tem como falar. Como uma que Deus, voz. A gente falou dos outros episódios, né? Como que Deus fala? Fala de diversas formas. Mas dessa vez deve ter sido bem visível mesmo, né? Assim, a aparição do anjo. Porque esse assunto é muito chato, né? Foi em sonho, não foi? Aí fica ruim pra José, né, cara? Tem que ser muito claro, né, mano? Tem que ter um sinal, né? Cara, de qualquer forma, os dois estavam ali na fé. Sim. Porque o que você falou, Ale, que é muito forte mesmo, é assim, cara, é quase vexatório para um pai, para um chefe de família, especialmente naquele tempo onde tudo era tão paternalista, assim, de um homem não conseguir prover para sua amada as condições básicas de saúde, de higiene, de conforto. Então, pra mim é tipo, imagina assim, falhei. Isso aí é culpa minha. Então, imagina, cara, se você estiver ouvindo, você já passou por alguma coisa assim, imagina a tua esposa te falando que ela não tem o que vestir. Imagina os teus filhos te falando que eles querem sair com os amiguinhos, ou que eles querem comer isso ou aquilo, ou que eles querem pedir uma esfirra, uma pizza e você não poder dar, que eles queriam um brinquedo pro Natal, coisas mais básicas assim, que não são, né? E você, cara, com aquele sentimento assim, cara, eu não posso dar isso para eles esse ano. Isso já é algo, cara, que machucaria demais um homem, um pai de família. Então nós estamos falando de um cara que tá levando a mulher dele para ter um filho num chão duro, frio. E que não tem um abrigo. Na panela de ração dos bichos, cara. Na panela de ração dos bichos. Meu Deus. Então, só que... E ela... A gente tá aqui tomando tanto a parte de José, sem, né, das mulheres devem estar ouvindo, e nós, que carrega, né? E ela... Nossa, carregando ali, ela é o alvo, né, de tudo, né? Passando por pela dor de parto, sem anestesia, sem tudo aquilo que a gente já falou aqui, dando aquele cenário real. Só que os dois, caras, eles estavam alicerçados na fé, cara, na fé daquilo que Deus estava fazendo, nos sinais que Deus já tinha dado. Então daí vem a emblemática lição também, cara. Você acha que vai ser fácil para você dar luz à presença do Senhor na tua vida? Se não for, né? Cara, dá trabalho, cara. Você, né, passar pelas provas, passar por tudo isso.
Você não vai ter todas as respostas, Você não vai ter todas as todos os respostas. recursos. As circunstâncias momentâneas vão ser muito difíceis. Você vai ter que passar pelas circunstâncias Até difíceis. você parir até que a vitória, né? até que você possa parir a vitória, ou até que você possa trazer luz, Sim. que é a presença, né? Ou você possa trazer Jesus através de você. Cara, é muito forte isso, muito forte mesmo. Para mim, isso aí foi o que mais me pegou. A gente analisando toda a trajetória e tal, e teve a história detalhada ali para chegar nesse ponto. Gerar Jesus em você não é fácil, dá trabalho, é difícil, é sacrificial muitas vezes. E a gente estava falando de Jesus. Jesus não sabia que ele era Deus, ele se esvaziou. Então, ele gerar Jesus nele também deu trabalho. Ou não Jesus, né, mas Deus nele. Porque ele tem a revelação do Pai, né, que a gente estava falando. Tomar consciência da missão também, né? Consciência e ter que buscar o Pai e receber o Espírito Santo e ter a revelação da palavra e buscar na palavra, porque se ele conhecia a palavra, porque ele foi ler, mesmo ele sendo Deus, ele não veio com download, né? Tipo, pai, manda um download aí agora. Eu não acho ele que leu, né? ele veio com um download, assim, tá, um pacotão zipado. Mas assim, ele ia buscando no secreto, né? Juntando todas as peças, cara. Imagina as histórias de Isabel, do primo João Batista, do encontro, do bebê se mexendo na barriga, dos anjos, dos pastores, dos recados, das profecias escritas 700 anos antes, e juntando todas essas peças, né? Muito louco. Agora vem a grande questão, cara. A grande questão. Por que ele teve que vir em carne? Por que ele deixou a glória dele? Né? Eu não lembro se foi na primeira bateria ou não, mas a gente falou de César Augusto aqui, né? Sim. Nos dias de César Augusto, no tempo em que você tinha um cara querendo ser Deus, né? A gente viu um Deus querendo ser homem, né? E nos tempos onde ele trazia uma paz romana artificial, Jesus veio com o anúncio de que ele estava trazendo paz para os homens e esse conflito, né? Agora, por que ele se fez carne? E eu acho que se tiver por um acaso alguém ouvindo que não entenda isso completamente, não é para hoje esse assunto, mas é um assunto interessante. Se você não entender como o mundo espiritual funciona e você não entender as leis espirituais de remissão, tudo era baseado em sangue. Sangue é vida e sangue é a moeda espiritual. Tem muitas histórias na Bíblia que, se você não entende esse conceito, que para nós hoje, no século XXI, no ano 2022, é incompreensível, mas sangue é uma forma, né, de se pagar. E para você pagar o preço pleno e perfeito, você teria que ter o melhor produto que pudesse existir. Um homem que viveu uma vida sem pecado. Então Jesus, ele era 100% divino, mas ele precisou ser 100% humano, viver uma vida sem pecado. Mas uma coisa ainda mais impressionante, porque também não lembro se foi na primeira sessão que a gente falou isso, sobre João, de como João, acho que foi, né? De como João escreveu o Evangelho de João de uma forma tão linda, transcendental e espiritual, enquanto Mateus, que escreve para os judeus, apresenta a genealogia, enquanto que Lucas escreve para os ímpios e ele escreve historicamente, a gente tem João uma experiência, escreve, né? A experiência, e ele começa dizendo... Cara, no princípio era a palavra, o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cara, isso é... Entendeu? Quanto tempo você precisa estar debaixo da nuvem, cara, envolto, para poder escrever uma frase como essa, né? E esse é João. E aí o Cauê até comentou sobre como como que eles dramatizaram João escrevendo isso no The Chosen, né? E como João cuidou de Maria. O que tá falando? A Bíblia tá falando aí, eu acho. Alguma coisa. Não foi no iPad? Não, a minha Siri falou aqui. Como João escrever... Ele estava procurando João Vitor Taurizano.
Caramba. O Johnny lá na gringa, mano. E o Johnny tem ouvido os podcasts. Sério? Me mandou uma mensagem Johnny, esses dias. mano, se você estiver ouvindo, um beijo, cara. Legal. Enorme aí. Agora enorme. assistindo. Abração pra você aí, mano. Que top, Johnny. Um beijo aí, saudade, mano. O João vai escrever, né? E ele cuida de Maria, e depois, né, no The Chosen, ele tem um diálogo com Maria, e aí ele ganha dela uma dica para começar a escrever, né? E ele registra no primeiro capítulo, ele fala assim: ninguém nunca viu a Deus, mas Deus escolheu se revelar no seu filho. Isso é louco. E aí, agora, ele fala assim: e então nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos isso, né? E agora, então, eles veem em Jesus. E esse homem, que era 100% divino, mas era 100% humano, né? Esse homem precisava pagar esse preço pleno e perfeito. Só que, mais do que isso, Jesus, ele foi como um de nós. Então, o papel dele de ser intermediador entre o homem e Deus não seria um papel completo se ele não entendesse o que a gente vive, as nossas dores, as nossas tentações. Então ele se fez como um homem, e é por isso que ele não era o glorioso fingindo ser bebê. Sim. Ele era, de fato, um bebê que optou em abrir mão de tudo aquilo que ele vivia, fazia. Eu me convenço de tudo isso exatamente no propósito dele. Quando a gente vê o consumado, quando a gente vê o que aconteceu, então realmente ele não era quem as pessoas achavam que ele era. Ele realmente foi um homem que pagou o preço, homem de dores, enfim, tudo que homem a gente... de dores, sofrido. Cara, nossa, né? Senão não ia valer. E esse trecho que para mim é uma coisa louca. Aliás, nós falamos no culto sobre aquela parada de ressonância simpática, né? Muito louco isso, né? Muito louco, porque quem é músico, por exemplo, sabe o poder da ressonância. E se uma voz ou um tom ressoa no outro, cara, é uma coisa... Bom, é só você ver, tem tom que ressoa que estoura vidro, não tem? Você dá se você acha a vibração daquela nota de uma forma certa, intensa, você estoura um vidro, né? É simples, quem tem violão em casa, pendurado, e tem televisão perto, você muta alguma coisa, ele fica... Ele ganhou Ele absorve uma ressonância, ele absorve... ele ressoa em alguma nota, né? Em alguma nota. Vou tentar fazer aqui? Deixa eu ver, deixa eu dar um up aqui, peraí. Vai. Vamos ver. Acho que dá, hein? Vou pegar um Mi maior aqui. Sei que tem um grave, chega nesse... Vai. Ressoa um pouquinho? Aumenta Deixa eu dar um up aí. O teu é o 3? É o 3. Vai mais uma. Isso não é um ritual, viu? Talvez eu precisasse estar mais pertinho dele aí, né? Ó, aqui vai forte. Vai. Deixa eu ver. Dá pra sentir. A gente sabe que... E essa ritual. Nossa, Alicia. Se tivesse só o áudio ia ficar estranho, ainda bem que vocês estão vendo aí dessa vez. Mas é o conceito, né? É o conceito. Porque a gente falou 2 pianos. É que se você já viu um piano de cauda aberto, é muito louco. Você tem umas cordas assim, né? Umas bitolas assim. E quando você dá uma nota forte ali, um ressoa no outro. E você sente, ainda que suave, um outro piano que não foi tocado ressoando. Essa ressonância, cara, ela acontece muito no ser humano. Quando você olha para a dor de outro e você, cara, quando você tem um amor, cara, por exemplo, qualquer um de nós aqui, se alguém chega meio triste, bolado, alguma coisa triste aconteceu, e você olha e fala, cara, você não queria que a pessoa estivesse triste. Algo dentro de você fala, cara, por que você tá triste, bro? Cara, não fica assim. Não dá pra você falar, não fica assim. Mas você não quer, cara. Te machuca ver o outro machucado, no sentido, né? Então, às vezes, você leva uma pancada no braço, a pessoa faz assim, né? Porque parece que, de alguma forma, ela sente nela. E é como se Jesus precisasse, cara,
ressoa nele as nossas dores. Não tem simpatia de ressonância simpática ou empatia nesse sentido dele se colocar no nosso lugar. Não tem uma dor nossa que ele não conheça, não tem nada da experiência humana dolorosa que ele não tenha sofrido, já que Isaías 43 fala que ele é um homem de dores, né, experimentado em dores, que ele fala assim, que ele não fale, cara, eu sei o que o meu filho está passando. E agora, cara, ele está à destra do pai, e o pai fala, não, pai, eu sei o que ele está passando, porque eu já tive lá. Dói, isso daí dói. Quando você vê uma pessoa que você ama, pá, eu sei como é que é, pai. Vamos ajudar o filhão ali, porque tá brabo isso daí. E agora ele se compadece por nós, porque ele sabe o que a gente está sentindo. Essa mensagem é o que nos move, cara. E aí, essa completude de Deus que é muito louco, porque olha o paralelo que ele traçou do pai olhando, e aí o filho falando para ele, eu já passei, eu sei, é pesado, eu tava lá. E o inverso também, do filho revelando o pai, porque Jesus, quando ele veio aqui, os judeus quiseram matar ele porque ele chamou Deus de pai, e ninguém conseguia, ninguém tinha dimensão disso, né? Como assim, seu pai e tal? Ele é o pai, e ele revela Deus pai como pai, e o inverso também é muito profundo, e tem o Espírito Santo no meio que faz... Que faz a pessoa poder entender, no caso, né? Meu Deus. Mas esse verso é muito emblemático, ele está em Hebreus 4,15, que diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele foi tentado e experimentado assim como nós, porém não pecou. Sem pecado. Sem pecado. E aí o sumo sacerdote, né, Hebreus está ali detalhando isso, o autor de Hebreus, possivelmente Paulo, né? Está detalhando sobre um sumo sacerdote que alcançava e que tinha acesso ao Santíssimo Lugar. E agora ele fala do verdadeiro sumo sacerdote que, assim como o homem, se compadece das nossas fraquezas. É mais do que o cara que é só o acesso. Ele é o acesso, mas ele entende exatamente. Quem era o sumo sacerdote? Aquele que entrava no Santíssimo Lugar uma vez por ano para interceder pelo povo. O nosso sumo sacerdote, que é Jesus. É muito louco. É muito forte. Muito Tem forte. gente que fala que quer ficar achando pelo na Bíblia, né? Tem uma viagem aí que a gente... Teve uma viagem aí que a gente foi... Eu não lembro se foi na primeira... Na primeira live. Volta. Nós estamos só no... Tudo bem. Que você falou... Ou a gente estava em off, eu acho. Que você falou da questão do amor. O valor do amor para a questão da nossa fé. Cara, isso aí fecha para mim muita ponta aí para muita gente em relação ao crer em Cristo e a viver essa experiência. Quando você lê... O amor sendo elo, né? Da verdadeira paz. Você tem paz quando existe o amor. Foi alguma coisa assim, não foi que a gente estava conversando? Eu não lembro direitinho como a gente situou isso na conversa, mas... Quando você lê 1 Coríntios 13, você vê sobre a esperança, a fé e o amor, de forma que a fé e a esperança vão passar, mas o amor permanece porque o amor é a linguagem, o amor é o modo, o amor é a forma, o amor é a origem e o fim de tudo, né? Então essa silogia de Deus é amor, né? E se tudo vem dele, através dele e é para ele, o amor talvez seja algo que funcione assim, tudo é gerado em amor, e tudo é feito por amor, e tudo é feito através do amor, é uma coisa louca. Então o amor é uma coisa que, de fato, o inferno não consegue produzir. Quando você é ministro de algo do Senhor, se você é um canal, né? O amor, ele é esse elemento que o inferno não consegue produzir. E a forma de você, talvez, se é que se consegue medir isso, o fruto verdadeiro, acho que de um filho de Deus, de um cristão, é amor, cara. É amor. Ninguém copia, ninguém finge amor. Você pode até fingir por um pouquinho de tempo, mas logo depois, né? Então, a prova maior, cara, de tudo que a gente vive é o amor. Mas não lembro como a gente situou isso, né? Eu não lembro se foi a hora que o Rodolfo estava falando daquele amigo dele cheio de tralha no pescoço, das guias lá, mas eu não sei, para mim essa reciprocidade do Espírito em relação a nós, com relação ao amor, eu acho que isso é uma convicção de paz, saca? Acho que esse é o grande ponto, assim. Eu tenho paz, tá tudo bem financeiro, saúde e tal, mas, cara, você é amado, você se sente amado,
Eu acho que isso Essa pergunta é importante. é uma pergunta muito da vida, assim, do ponto X do cara, assim, sei lá. Então, se o cara não tem o amor do pai, segundo João, 1 João O 2, amor não está nele, né? se ele não tem o amor do pai, então ele tem o amor do mundo. E agora, cara, o que ele busca? Ele não tem a completude do amor do pai e ele tenta se completar com uma série de outras coisas que, na verdade, nunca vão preencher, né? A Bíblia chama de ostentação dos olhos, ostentação da carne. Não, cobiça dos olhos, cobiça da carne, ostentação de bens. Então, você, cara, começa... Eu vi uma estatística, nem era formal, era uma pessoa que falou, então eu não sei se a veracidade, mas ele falou da cultura dos negros nos Estados Unidos. Agora não sei se é dos pretos ou dos negros, eu não sei o que não quero ofender ninguém, mas não sei o que é politicamente correto. Antigamente eu acho que não podia falar preto, mas tinha que falar negro. Agora eu acho que não pode falar negro, mas se deve falar preto. Doideira, né? É uma doideira, é. E aí eles falam assim, cara, a questão... 2,3 bilhões de dólares em Nike Jordan. Os negros compram mais Mercedes do que os brancos. Mas eles continuam morando nos mesmos lugares, eles não têm acesso como eles gostariam à saúde. Por que é que eles vivem isso? Por que é que se gasta tanto em Air Jordan? Por causa da significância que aquilo traz. Porque é tudo baseado em status, e se eles viverem aquilo, eles se posicionam de uma forma que eles vão ser vistos e tal. O cara estava debatendo sobre isso. E ele fala assim, cara, quando a pessoa não tem uma plenitude, ela precisa se afirmar diante dos outros, então ela vai buscar aquilo que afirma diante dos outros. Que no caso pode ser um tênis, Air Jordan, que no caso pode ser o carro, pode ser um monte de coisa. Então se o amor do pai não está nele, cara, ele vai atrás de uma série dessas outras coisas aí. E quem se sente amado, cara, se sente pertencente e você precisa se sentir acolhido, pertencente, antes de você produzir alguma coisa, né? No sentido mais... Como que ele fala? Ele fala beloved, become, e tem uma frasezinha em inglês assim que eu esqueci a série, mas é assim, enquanto você não se sentir pertencente àquilo, entendeu? Por isso que a comunidade da igreja é tão importante, porque a pessoa se sente acolhida, pertencente, amada, mas saímos de lado bem aí, Não, né? mas isso é tão louco que eu lembro, a gente estava falando que Jesus recebeu a revelação e tal, né, de quem ele era. Quando ele se batizou, o céu abre e o que ele ouve do céu? Meu filho amado. Esse é o meu filho amado, É isso aí. em quem eu tenho prazer. Então, assim, a gente também não mede a profundidade que é isso. Cara, tipo, era uma confirmação, assim, entendeu? Esse é o meu filho amado, porque ele era homem, ele tinha dúvida, ele tinha dores, ele tinha uma série de coisas. Então, isso também eu acho que é um capítulo ali também de Jesus que é muito forte. Não. Ele revelar como ele era amado. E como é que veio no papelzinho? Veio um negócio Nossa, muito louco, cara. Do biscoitinho? Veio muito... Tava no biscoitinho? Não, já Você tinha tava? saído. Não tava. Nossa, cara, veio assim, ó. Pra mim, né? Veio, Nossa, foi forte aquilo lá, cara. Você não é amado pelo quão bom você é. Você é bom justamente por ser amado. Isso, exatamente isso. Uau. Alguma coisa mais Você não é amado por quanto você é bom. Isso. Mas você é bom justamente porque você é amado. Boa noite. Nós estávamos falando disso, cara. Abriu o biscoitinho, começou lá agora. Tá louco. Verdade. Ligue profético. Top. Mas eu ouvi algo forte também esses dias que me marcou. O amor não é pra quem merece, o amor é pra quem precisa. Isso também é louco. Porque se você vai na ótica, e é o evangelho, é o que Jesus fez. Não é porque você merece, não é porque você é bom. Você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que ele fez. Ele nos amou antes. Louco. Cara, e parece um clichê assim, mas, cara, como tem gente hoje que tem recurso, tem, sei lá,
ficar cheio de tudo que a gente esperaria ter para ter paz. E tá perdido, cara. É clichê, mas é Mas é a vida pura como ela é, realidade. né? Pura realidade, cara. Eu tenho feito alguns eventos enfim, né, em alguns lugares e a gente percebe muito isso, cara. E eu tenho orado muito isso, pastor, para que Deus, de alguma forma, na sua sobrenaturalidade agora, né, possa, sei lá, abrir uma fenda e traga essa sede verdadeira pela paz de verdade. Porque você vê pessoas cheias de riqueza e tal, né? E cheias de tudo aquilo que a gente esperaria ter. E você fala, meu, vocês estão muito longe de uma paz verdadeira aqui dentro, cara. É. Bom, no fundo e no fim de tudo, cara, Deus sempre esteve no controle, né? Amém. A gente tirou, a gente ficou falando lá porque que eu senti que eu não gostei plenamente da palavra de domingo, não sei, por diversas formas, mas algumas coisas que a gente aprendeu. Primeiro, o contra a cultura de, em vez de buscar ser exaltado, Sim. como César Augusto, Ser simples, né? Eu não lembro se ele falou no primeiro, no segundo, no terceiro, né? Mas o tal do César Augusto que queria ser tão exaltado, Deus vem e fala assim, olha, nos dias desse cara que queria ser exaltado, veio um que não quis nada de exaltação e morreu. Então, a gente aprender a tomar um pouco mais esse caminho, cara. Não ficar tentando ser grande, não ficar tentando aparecer, não ficar tentando mostrar e projetar algo que você não é, cara, porque a vida é dura, mas às vezes a gente não quer mostrar que ela é dura, a gente fica mostrando por qualquer motivo que ela é maravilhosa, mas a vida é a vida, cara, e ela, né, tá lá para ser isso. Segunda coisa, Deus, cara, ele sempre tá no controle, e se ele prometeu, meu, vai dar, não é uma questão de se, é uma questão de quando, e se para viver o que Deus tem, a gente tem que se submeter a um chão frio, duro, palha, cheio de esterco, uma manjedoura, uma estrebaria zoada, entendeu? É isso que a gente vai viver, né? Então, mas Deus prometeu e Deus sempre esteve no controle. E terceiro, os pequenos começos, cara. E eu gostei disso também. Os pequenos começos, aquilo que ninguém dava bola, ninguém dava moral, porque todo mundo espera coisa grande, né? E se você ignora os pequenos começos, cara, você perdeu ali uma sequência, perdeu ali algo que poderia se tornar grande, mas que agora você já não consegue mais se dar conta e fazer parte daquilo. O jeito com que Jesus nasceu, cara, se você não tivesse muito atento, você ia perder. Aliás, cara, eu vou andar de lado aqui. A estrela ficou, os magos vieram depois. Cara, você imagina o quanto tempo no Oriente se propagou a ideia de que uma luz ia mostrar aonde estaria o Salvador da humanidade? Da onde que veio isso, cara? Você tem noção, não? Não tem? Faz ideia. Eu já ministrei sobre isso. Quando Balaão... A estrela, você pegou sobre a estrela. Puxa, a estrela da manhã. Eu lembro bem dessa palavra aí. Cara, a estrela vai apontar. A estrela vai apontar. Se eu não me engano, foi no culto que eu fui ungido diácono. Que eu lembro que eu tinha feito a cirurgia e eu não pude estar e tal. Ah, é? Eu acho que foi nesse culto. Oh, eu lembro que você falou assim, segue a estrela. Ah, é? Então, mas você imagina o quanto de detalhe de atenção que você dá para um detalhe, para você não perder o principal? Porque se tornou um belo sinal, né? Para quem estava atento e para quem estava buscando e para quem estava procurando. Então, se você perde a atenção dos sinais, cara, dos pequenos, você perde aquilo que poderia ter sido maravilhoso, né? Os pequenos começos, né? E fica aqui, cara, o desafio, se você tiver se envolvendo em alguma coisa que aparentemente é pequena, cara, creia fique atento nos sinais de Deus, mas creia nos pequenos começos, porque eles podem te levar para lugares grandes. Mesmo que tudo pareça ruim, né? Mesmo que tudo pareça estranho. E por último, cara, a melhor mensagem que foi a que os anjos trouxeram, porque como a gente disse, os anjos fizeram um belíssimo coral e eles tiveram o privilégio de anunciar o nascimento de Jesus. Mas a boa mesmo ficou para nós, porque a paz. As notícias que eu trago são paz para vós, né? E o favor de Deus a quem Ele quer bem. Ou seja, Deus é por nós, cara. Isso aí já devia ser suficiente para te sustentar caminhando pro resto da sua vida. Deus é contigo todos os dias, todas as manhãs, e Ele tem
você tem o favor dele. Imagina se tem o favor de Deus, cara. Imagina você vai jogar um jogo de futebol, alguém fala assim, ó, o árbitro é nosso. Tipo assim, né? Deus é teu favor, cara, ponto. E ele tem um caminho de paz, uma mensagem de paz e, enfim, essa era a mensagem de domingo, cara. Uau, glória a Deus, cara. Top. Eu lembrei num trecho da música uma música do Morada, que num trecho ele tem uma ministração que ele fala assim, eu não sei se isso é uma frase de alguém, mas ele fala assim, meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser Deus, mas só o Deus verdadeiro se fez menino. Ó, tá vendo? É exatamente isso daí. Por amor a nós e tal, é tipo uma ministração nessa linha. E essa é a mensagem do Natal. E você terminou, não sei se foi no final, mas falando que a mensagem da cruz, ela é o vértice do evangelho. Mas a questão dele abrir mão da sua glória, isso é única. O Cauê até falou, né? Muitos morreram numa cruz. Até piores, talvez, que Jesus, né? A gente foca isso, né? O ápice do evangelho é a morte da cruz. A imagem da cruz ali é muito forte. Claro que, puxa, o sacrifício de Jesus, a gente nunca vai desmerecer isso. Mas outros homens morreram na cruz. Inclusive Pedro de ponta cabeça. Mas quem foi o Deus que se esvaziou da sua glória e desceu e se fez homem? Sem esse passo, sem ele descer da sua glória, não haveria ser um homem perfeito, não haveria nem cruz. E a morte desses homens na cruz, infelizmente, é só uma história triste. Não mudou a realidade de ninguém. Mas só que a morte do verdadeiro eterno na cruz mano. mudou não só o curso da humanidade, mas a nossa vida inteira, né? É isso aí, meus senhores. Amigos. Palavra de Natal. Gravamos essa, né? Essa valeu. Essa gravamos. Tava boa, aqueles 20 minutos tava bom, né? Foi muito histórico, mas foi muito bom. Tá bom. Tá ótimo. Essa é a mensagem de Natal. Esse é um período, pastor, que as pessoas estão mais sensíveis, né? E tem mais reflexão e tal. E talvez são nesses momentos que a gente se volta para tudo isso que a gente falou. De quão poderoso, sacrificial, difícil às vezes é também gerar Jesus em você. Mas é um momento que eu acho que cabe a nossa reflexão aí, para a gente ter essa real consciência. A gente vai trocar presente, a gente vai estar com o familiar, vai comer pra caramba, né? Que a gente gosta de comer pra caramba na ceia. Mas esse momento aí, eu acho que a palavra tem vários insights aí que a gente pode absorver disso aí. Você pode deixar uma mensagem final para nós? Rapidinho, só um gancho. E sabe que é um detalhe? A gente se encontra em família e com amigos, e a gente tende a fazer naturalmente comparações, cara. Fulano, talvez eu vi fulano ano passado, e agora ele tá melhor, ele tá bem, eu não tô. E na verdade essa paz, ela não diz respeito às coisas externas, mas sim aquilo que tá dentro de nós, né? E é uma convicção, ponto, cara. Então, top. Eu queria terminar dizendo o seguinte, cara. Paz nada mais é do que você estar alinhado com o teu Criador. É isso que vai te trazer paz. Mais nada te traz paz. Nada. É claro que é bom ter uma segurança financeira, é claro que é bom ter um convênio, é claro que é bom ter algum conforto, mas isso não traz paz. Porque a paz é uma estrutura que vem antes disso, né? E tudo que Jesus ensinou, ele fala assim, tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. E aí ele emenda dizendo assim, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Cara, como é que você tem paz? Desculpa, a Siri está me atrapalhando aqui. Nesse mundo, você vai ter aflição. Como é que você tem aflição? Em meio como é que você tem paz em meio à aflição? Cara, nele. E por isso que ele fala assim, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Essa é uma paz, cara, que segundo Filipenses 2 fala, ela excede todo entendimento. Não dá para você entender, não dá para você cogitar ela, não dá para você comprar ela. Ela vem através de um relacionamento íntimo, sincero. Então, eu quero desejar no ano de 2023 que você viva esse alinhamento. A Bíblia também fala que a paz ela é como um juiz no nosso coração, de forma que se alguma coisa tem te roubado paz, cara, ela está ali sinalizando que tem alguma coisa na tua vida, no teu interior, no teu coração, desalinhado com a vontade de Deus. Que essa paz te alcance, mas ela não é uma paz liberada por alguém. Não é uma oração que vai te trazer essa paz. O que vai te trazer paz é você colocar a tua vida em ordem com o Senhor. Amém? E que essa mensagem de paz para toda a terra, através de Jesus, seja, enfim,
aquilo que a gente nunca se esqueça nos natais da nossa vida, né? Jesus nasceu para a gente ter paz. Uau. Meu, Amém. você é louco. Amém. Deus abençoe você. Glória a Compartilha Deus. com o máximo de pessoas possível essa mensagem. Envie esse link para alguém. Dá uma curtida. Comenta aqui também. Deixa um comentário aqui. A gente quer saber o que vocês estão achando. Eu vou entrar lá às vezes e vou olhar. Puxa, não tem um comentário. A gente não tem muito esse hábito, né? Mas comenta lá. Dá uma sugestão, dica. Dá um alô. Manda um joinha lá para nós, tá bom? Eu acho que essas visualizações é nós que fica entrando e saindo. É. Se ninguém curtir, nós curte pelo menos. Bateu Né? 200, 300. Só a resenha aqui já vai. Porque isso aqui nada mais é do que uma resenha de amigos É isso aí. gravada, né? É isso aí. Show. Nosso objetivo é só estender essa mesa para você aí, para que você também receba daquilo aqui que a gente tem partilhado aqui. Deus abençoe e vamos pro próximo. Falou! Valeu!